Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1: O poder do Evangelho. Autores Esdras Mar e Pedro Dong. Título da semana 2: Deus nos chama para o seu reino e glória. Quarta-feira. Ler com oração Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dignos da confiança de Deus. Deus tem um forte desejo de nos entregar o seu Evangelho. Mas para que isso ocorra, primeiramente precisamos ser aprovados por Ele. Quando Deus nos confia algo, isso arde em nosso coração de tal maneira que até nos faz perder o sono. Portanto, aqui cabe uma pergunta bastante singela: como você tem vivido? Despreocupadamente ou como se algo queimasse em seu coração? Nossa intenção ao falar essas palavras não é condenar ninguém, mas transmitir o sentimento que Deus colocou em nosso coração. Fazemos isso com temor e tremor. Será que podemos dizer: Deus me confiou o Evangelho? Existe algo queimando dia e noite em nosso coração, como acontecia com Paulo? Ao observar bem as experiências da vida dele, vemos que ele viajava muito, foi preso, fustigado com varas, açoitado várias vezes, sofreu 3 naufrágios. Mas nenhuma dessas experiências chegou a inquietá-lo tanto como a preocupação com as igrejas. Isso sim ardia em seu coração. Certa vez Paulo foi preso e, ao ser interrogado pelo rei Agripa, pregou-lhe o Evangelho e quase o persuadiu a ser cristão. Durante seu discurso, ele fez ainda a seguinte declaração: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Querido leitor, a experiência de Paulo é inspiradora. Existe um fogo que arde em você? Vamos reagir e pedir juntos: Senhor, aprova-me e confia-me o teu Evangelho. Paulo realmente tinha certeza de que Deus lhe confiara o Evangelho, conforme ele declara em algumas passagens, como em sua primeira epístola a Timóteo, que diz, 1 Timóteo 1,11, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Na epístola a Tito, diz assim: em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Tito 1,3. E na primeira epístola aos Coríntios, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. 1 Coríntios 9, 16 e 17. Concluindo, Paulo diz que seu compromisso é agradar a Deus e não aos homens. Os tessalonicenses viram em Paulo alguém devidamente conectado a Deus e comprometido com a missão que lhe fora confiada. Confira em 1 Tessalonicenses 2, 4, parte B. Diz assim: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo sempre foi uma pessoa convicta de que seu dever era agradar a Deus. Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Embora sirvamos as pessoas, e devemos fazê-lo com sabedoria, prudência e discernimento, para não ofender ninguém levianamente, tenhamos sempre em mente que nosso objetivo é, acima de tudo, agradar a Deus. Querido leitor, ainda que a carta aos Tessalonicenses tenha sido dirigida a irmãos novos, não podemos desprezar seu conteúdo.
Essas palavras devem levar-nos de volta à simplicidade, fazendo-nos examinar nossa condição espiritual para descobrir se há algum problema com o fundamento de nossa fé que nos impeça de avançar. No livro de Salmos há 2 passagens que nos mostram a importância de adotar uma atitude humilde diante de Deus, como fez o rei Davi, pedindo a ele que o sondasse interiormente. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda meu coração e os pensamentos. Salmos 26, 2. E sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Esse tipo de humildade que Deus requer de nós, para que sejamos aprovados e considerados dignos de receber a comissão de pregar o Evangelho. Que Deus nos carimbe a todos com aprovado, aprovado, aprovado. Que o fogo do Evangelho queime em todos nós e que haja uma enorme fogueira queimando em todas as cidades. Aleluia! Pergunta de hoje: o que ocorre com alguém considerado digno da confiança de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória